Como saber se aquela porta que você está tentando passar, aquele caminho que você está tentando seguir é realmente o seu caminho? Em algumas situações na nossa vida a gente acaba colocando energia, constância, faz de tudo ali talvez para uma situação acontecer, mas no final das contas parece que a maré está totalmente contra, né? A gente não consegue chegar naquele resultado, a gente não consegue desbravar essa porta. E no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou te auxiliar a entender. Se você realmente está no caminho correto ou se você está insistindo numa porta ou numa rota que não é sua e que você precisa reprogramar e mudar o caminho. Meu nome é Eliane Reis, eu sou terapeuta e reprogramadora mental e no vídeo de hoje é mais uma pílula para o seu despertar e para o seu desenvolvimento pessoal. E a primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente está num caminho alinhado, quando é algo que faz sentido pra gente, tem uma nuance. E essa nuance é uma nuance de leveza, sabe? A gente se sente feliz com aquilo. Mesmo que talvez a gente não esteja tendo um resultado de imediato, a gente se sente bem, a gente se sente completa, a gente se sente feliz. E a gente começa a ter alguns retornos. É como se você, vou colocar aqui no exemplo profissional, né? Às vezes eu tô tentando um caminho profissional, por mais que eu não tenha chegado na minha meta ainda, que eu não tenha alcançado ali o macro do meu caminho, eu começo a experienciar esse retorno no micro. Então, às vezes vem em forma de feedback, vem em forma de uma cliente te procurando. No relacionamento é a mesma coisa, né? Eu tô colocando energia, eu gostei de uma pessoa, eu quero ter um retorno aqui dentro disso. É leve, eu me sinto bem, não parece que eu tô forçando essa pessoa a fazer algo, né? E quando vem do coração, eu sinto leveza, e não porque eu tô insistindo naquilo, né? Não é porque eu tô botando pressão para aquilo acontecer. E tem uma fase também que as pessoas têm uma mania enorme de ignorar, que é uma parte um pouco mais invisível, né? Que é a nossa intuição, nos dando sinais, colocando ali pra gente, faça isso, movimenta aquilo, traz essa outra coisa, e você às vezes não sente esse campo, né? Como você quer um resultado materializado, você não consegue se escutar, você não consegue se ouvir, e isso é muito importante para você perceber se você tá no seu caminho ou não, porque o nosso eu superior, ele começa a fazer contato, né? De uma forma que você começa a sentir o caminho que você tem que ir, as coisas que você deve fazer, mesmo não tendo resultado, vem ali para você uma confiança, vem ali uma intuição, você faz alguma coisa, aplica aquilo, dá certo, né? Outra coisa, sincronicidades, né? Então, por exemplo, vou colocar um exemplo para vocês que eu vivi recentemente. Eu comecei a pensar em palestrar, em fazer eventos presenciais. Automaticamente surge uma parceria disponível para que a gente possa dividir essa palestra, para que a gente possa se apresentar junto. Isso aqui são as sincronicidades que o universo vai trazendo, que tipo assim, calma, eu tô te auxiliando nesse caminho, né? Essa energia do fluxo, da leveza, essa energia da intuição faz com que o caminho seja leve, que você não se importe aonde ele vai dar, mas que você tá sentindo que você tá indo para algum lugar, né? E de contrapartida, quando essa porta não é sua, o processo é pesado, é insistente, a gente tem várias sensações de incômodo, sabe? Parece que aquilo não consegue fluir, parece que a gente não consegue, tem que ficar insistindo, tem que ficar fazendo força, e isso é muito desgastante. Então, quando a gente tá batendo numa porta que não é nossa, a primeira coisa que você vai sentir é cansaço, você vai sentir um incômodo de estar sendo repetitiva, você vai ter o fluxo da intuição, da sincronicidade bloqueado, é como se você estivesse sozinha, fazendo todo esforço e sobrecarregada, né? Aquela resiliência que acaba sendo dor, acaba parecendo que você tá perdendo seu tempo. Isso é a verdade. E a gente tem que perceber também que algumas portas, tá? Ou você tá batendo na porta errada, ou está usando a chave errada. Porque para algumas coisas acontecerem, existem algumas leis básicas. Eu vou te dar um exemplo. Você quer chegar na Itália. Para ir para a Itália, você pode ir de avião, de bicicleta, de carro, você pode ir a pé. Cada forma que você deseja chegar na Itália tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Mas uma coisa que você nunca vai conseguir quebrar é, por exemplo, a lei da gravidade. Eu não vou conseguir sair voando com os meus próprios braços daqui para a Itália. E é assim que o universo funciona, infinitas possibilidades. Eu tenho várias formas de chegar ao mesmo resultado, né? Só que eu tenho que perceber, eu estou na porta errada, aquilo não é para mim, eu estou insistindo em algo que realmente não faz sentido, ou estou usando a chave errada. Então, por exemplo, às vezes eu escuto assim, em alguns atendimentos, Eli, eu queria tanto ter um relacionamento sério com fulano de tal, mas eu faço de tudo, eu me dou, eu tô presente, eu sou carinhosa, eu faço de tudo. Mas qual que é a lei? A lei da reciprocidade. Até errei aqui.
que é o quê? A outra pessoa tem que querer. Então você tá quebrando uma lei. Não adianta você querer sozinha. O outro também tem que querer. E às vezes a pessoa, ela fala assim, ai, porque meu dedo é podre, porque não sei o quê, porque não funciona, porque não sei o que. Ela, não. É simplesmente você insistindo numa porta que não vai se abrir. Aquela pessoa não quer. Essa lei de ter a troca, ela é universal e ela é inquebrável. Não adianta você querer viver ali, mas às vezes a pessoa até vive um relacionamento, mas vive quebrada. Não é no fluxo. Não é na porta aberta, ela vai estar ali forçando aquela porta o tempo todo e a pessoa do outro lado ali resistindo. Então, o que a gente tem que perceber? Temos várias formas de chegar a um resultado. E cada forma diz se aquilo está no fluxo ou não. Então, por exemplo, você pode ter um meio de chegar num resultado totalmente diferente daquilo que você está idealizando. Quando você abre as possibilidades que você entende, eu quero chegar na Itália, mas eu vou ver, talvez se eu for de carro, vai demorar mais tempo, mas eu consigo passar por várias cidades, eu consigo ver algumas paisagens e eu vou curtir mais a viagem. Não, se eu for de avião, eu vou chegar lá mais rápido, vou conseguir conhecer a Itália mais rápido e vai ser menos cansativo, menos estressante. Enfim, o que serve para você nesse caminho? Às vezes o que você precisa é contornar essa porta, entrar por um outro caminho, né? Esse acesso no mesmo lugar, mas por uma porta diferente. Assim é nos relacionamentos, assim é no financeiro, assim é na vida pessoal. Eu peguei até uma colinha aqui para fazer algumas perguntas. Você vai pegar uma situação que você acredita que você não sabe se o caminho é para você, que você está insistindo, que está pesado, e você vai pegar essas perguntas, vai escrevê-la primeiro no caderno, depois vai pensar e responde, mas responde com presença, sentindo no corpo, não ali só chutando por chutar, tá? E a primeira pergunta é assim, o que me dá leveza nessa situação e o que me pesa? Segunda pergunta, o que eu tenho feito repetidamente sem resultado? E se eu mudasse o caminho ou a intenção? Existe outro caminho que já se apresentou e eu ignorei? Importantíssima essa pergunta, tá? Aqui, você tem que fazer essas perguntas e sentir no seu corpo, porque às vezes o nosso ego, ele tenta mascarar. Mas entende que quando você faz perguntas, você está se levando a questionar, a buscar realmente uma resposta. Às vezes a gente não consegue perceber aonde está errando justamente porque a gente não tem o costume de se perguntar. Fazer perguntas inteligentes, né? Inclusive dentro dos oráculos ali é algo que eu amo, porque quanto mais esperta for a pergunta, quanto mais inteligente a pergunta, melhor a resposta que você recebe. Então, vou deixar para você aqui essas perguntas, faça quando você tiver um tempinho. Mas o que eu mais quero que você saia desse vídeo com consciência hoje é sabendo que o lugar que você quer seu, tá? Ele te reconhece, não é pesado, não é difícil. Você não tem que ficar lutando para estar nele, né? Ele te recebe com muita fluidez, com muito fluxo. E às vezes a gente fica teimando numa porta porque a gente acredita que é o melhor pra gente, mas logo ali a 2 passos, logo ali há um tempo, tem uma outra porta muito maior, muito mais aconchegante, muito mais alinhada com aquilo que a gente está buscando. E a gente perde muito tempo, às vezes, insistindo em portas que não são nossas, porque a gente criou na nossa cabeça essa crença de que tem que ser difícil, tem que ser pesado, porque tem que ser assim para se ter resultado, né? O universo, ele é abundante, o fluxo dele é abundante, e o fluxo na sua vida também pode ser, principalmente se você parar de bater nas portas que não são para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui seu comentário, segue o canal e deixa o seu curtir e ativa os sininhos para as próximas atualizações. E até o próximo vídeo. Um beijo.